Eu conversei hoje com o diretor do Instituto Paraná, que realizou essa Murilo. pesquisa, Murilo Hidalgo, e ele fez uma leitura interessante. Primeiro, segundo o Murilo Hidalgo, o Flávio Bolsonaro já captou 90% dos votos do pai. Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês, galera? Então, mais um vídeo aí, desse início de final de semana aí, pós-Natal, né? Então, espero que vocês tenham passado bem aí o Natal aí, né? E agora vamos ao detalhe aqui dessa reportagem aqui, da CNN. Então, pelo que eu tô vendo aqui, já tá começando a ficar difícil de esconder o crescimento de Flávio Bolsonaro, né, nas pesquisas, né? Ele já está começando a empatar com Lula até no primeiro turno. Então aquele lance de segundo turno, que já era praticamente já consolidado, agora está começando a ficar mais presente no primeiro turno, inclusive com até cenários de empate técnico. Então vamos ver aqui a CNN, que já não está conseguindo mais esconder, né? Não está mais aquele consórcio com o PT. Então, pelo que a gente está vendo, até fazendo uma breve análise aqui dos últimos meses, aí, dos últimos dias, né? Com esse escândalo aí do Master aí, né? O Xandão perdeu um pouco de protagonismo no fator vilão, né? Ele agora está sendo a vítima. Por incrível que pareça, a mídia tá metendo um cacete. Tem uma tal de Malu Gaspar aí, raspando a careca do Xandão. Quem não tá enxergando é porque não tá vendo as notícias. Você abre o YouTube aqui, ou até os portais de notícia aí, de cada 3 reportagens principais, 2 falam do Banco Master, 2 falam do Xandão, fala da esposa de Xandão, do contrato de 129 milhões, fala só do Xandão. Ele tá sendo atropelado agora pela mídia. E agora, fugindo um pouco da parte Xandão, né, que era o antigo, o Carrasco, que agora tá sendo, né, que tá sendo agora trucidado, né? Então, pelo que eu tô vendo aí, é questão de tempo. E os caras, o Centrão, junto com o pessoal da direita, não vão perdoar, que não é para perdoar também. Lembrando aqui os 48 leis do poder, não pode dar brecha pro inimigo. Então, e se tiver chance, aniquile seu inimigo. Isso aí, acho que é a lei número 15 lá, não dê brecha para o seu inimigo. Na primeira chance que você tiver, aniquile o seu inimigo, porque a gente sabe como é que ele volta, né? Muito mais potente. Então, a direita tem que aproveitar esse momento aí que Xandão está vulnerável e ir para cima, tentar pautar esse projeto de impeachment aí, né, do STF, que já vem se arrastando há mais de décadas aí, né? Lembrando que Xandão acho que é o recordista de pedidos de impeachment lá, né? Então a galera da direita não pode vacilar. Então vamos voltar aqui para o assunto do vídeo aqui, que é Flávio Bolsonaro nas urnas, né? A gente sabe que Lula tá desgastado, tá prometendo céus e terra aí, dando gás, dando energia, dando vida, dando tudo aí. Lembrando que os gastos, né, do público aí, o arcabouço já não tem mais onde se segurar, né? O rombo já não tem mais não de onde tirar dinheiro. A Haddad, das entrevistas aí, a gente sabe que a Haddad não é economista nem aqui nem na China, tenta enrolar. No final da entrevista, as análises são só horríveis, não sabe o que está falando economicamente. Tá um desastre, velho, tá um desastre. Então, o ponto aqui agora é Flávio Bolsonaro, e vamos ver aqui a explicação, né, o crescimento. Para quem achava que Flávio ia demorar, né, a herdar o capital político do pai dele, rapaz, tá começando a queimar a língua aí, porque como ele deixou bem claro lá no SBT, lá, né, na reportagem que ele deu lá, ele é um Bolsonaro mais moderado. Então tá começando a se concretizar essas falas dele aí. Vamos ver aqui o vídeo. A primeira análise sobre esses números. Pedro, cada pesquisa traz um cenário diferente, às vezes se repetem, às vezes são diferentes. O que fica claro é essa polarização entre um candidato da direita e um Lula, né, que até agora a gente está tratando como se é o presidente Lula, tem desempenhos parecidos e estáveis. Eu conversei hoje com o diretor do Instituto Paraná, que realizou essa pesquisa, Murilo Hidalgo, e ele fez uma leitura interessante. Primeiro, segundo o Murilo Hidalgo, o Flávio Bolsonaro já captou 90% dos votos do pai. Olha aí, ó. Olha aqui, notícia avassaladora aí. Ele já herdou, segundo, né, o analista aí, ele já herdou 90% do capital político do pai. Então, 90% do público que vota e acredita em Bolsonaro ainda já começa a acreditar em Flávio como futuro candidato e futuro presidente do Brasil. Essa que geralmente... Essa informação é importantíssima. Porque essa geralmente é o primeiro grande desafio de qualquer candidato
que precisa se nacionalizar, que não tem recall, que vai disputar a presidência da República. Por isso que eles viajam pelo país na pré-campanha. Então essa etapa, segundo Murilo Hidalgo, Flávio Bolsonaro já cumpriu. E colabora muito para isso, a gente estava comentando agora há pouco, o fato dele ter esse palanque que é o hospital onde está internado o pai Jair Bolsonaro, onde a imprensa está lá, ele vai fazer os informes, ele é o interlocutor, ele sempre aproveita para dar os seus recados políticos. Então, e Michele Bolsonaro não aparece, né? Ela está super reclusa, né? Ela apareceu no pronunciamento da rede social e só, né, Pedro? Mas ela também ela se contrapôs ao Flávio de alguma forma, porque ela fez um pronunciamento para se contrapor ao Lula, que foi feito pelo PL, e o PL optou pela Michele e não pelo Flávio. Então aí há de se apurar o motivo dessa escolha política. Não tem que se apurar, né? Independente de Michele, Flávio, aí, a ordem do capitão foi que o pessoal que acredita, que vota nele, depositasse a credibilidade que tem nele em Flávio. Então não adianta, mano. A Michele é forte, é a esposa do capitão lá, mas a ordem dele foi Flávio, então não tem que ser Flávio, não adianta distorcer aí os fatos, não. Como acho que teve uma vez que Valdemar falou numa entrevista, os votos é de Bolsonaro, então ele decide. Então se ele decidiu Flávio, velho, já é Flávio, não tem conversa nem mimimi, não. Então a gente vê que, olha, o Flávio aparece com 27,8%, um número muito próximo do próprio pai, que está inelegível, se você colocar a margem de erro ali. Outro ponto, aí ele também também avalia, o Murilo Hidalgo, que o Flávio já se tornou conhecido, obviamente, e já ganhou tração política. Uma boa notícia para o Flávio, no momento em que ele tenta consolidar a pré-candidatura, convencer o Centrão que ele é viável e se colocar como representante único desse campo, com o apoio de Tarcísio Gomes de Freitas. Outro aspecto importante da conversa que eu tive com o Murilo Hidalgo, ele prevê que o segundo turno da eleição no ano que vem vai ser muito parecido com o segundo turno da eleição de 2022. Vai ser disputadíssimo, porque eu perguntei para ele se ele acredita que pode acontecer no Brasil o que aconteceu no Chile. No Chile, o candidato de esquerda venceu o primeiro turno, mas no segundo turno, com toda a direita unida, houve a vitória da direita, da ultradireita no caso. Não é esse aí é um cenário mais provável que está para acontecer no ano que vem. Como muitos analistas aí, inclusive deputados aí falam, o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Na verdade, não aguenta nem mais 2. Então, vai ser uma questão de sobrevivência. Os partidos vão ter que se unir no segundo turno para devastar e tirar essa praga daí da presidência aí e do governo. Vai ter que ser uma união histórica aí, meio que bíblica, né? Vão ter que tirar esse encosto aí do Planalto. Exatamente o que a pesquisa mostra. Lula ainda aparece na frente, mas com uma margem muito pequena. Dentro da margem de erro, ele parece no Chile, ela saiu bem na frente. Ela saiu bem na frente. O segundo colocado. E venceu com uma certa tranquilidade. Foi derrotada, quer dizer, a direita ganhou com uma certa tranquilidade. Então, no primeiro turno ela saiu com bastante diferença e no segundo turno ela perdeu também por uma grande diferença. Não é o que a gente vê agora, por enquanto. E aí é interessante quando a gente vê que o Flávio Bolsonaro aparece com 27,8% e o Lula com 37,6%. Quando a gente cruza esse dado com a pesquisa do Datafolha, de que 35% são de direita e 27% são de esquerda... 22%. 22%? Não, 27%. 27%. Estou confundindo. Isso aí a gente vê, cruzando as duas pesquisas, que de certa forma o Lula já ocupou totalmente esse espaço da esquerda e o Flávio Bolsonaro praticamente ocupou esse espaço todo na direita. 27% se dizem de esquerda e ele tem 27,8%. Como aquela divisão aí bem exata que tem aí, né? 30% de esquerda, mais ou menos 30% de direita também, e 40% é o centrão. Então quem arrastar a parte do centrão aí, arrasta a eleição no ano que vem. E pelo que a gente vê, vai ser o bom senso. Ninguém aguenta mais o PT. Creio eu que o centrão, como na maioria das vezes, agora pelo menos nos últimos tempos para cá, está pendendo para o lado da direita. Então não vai deixar Lula arrastar não, cara. Se ficar no segundo turno entre Lula e Flávio, o centrão vai usar a coerência e vai chutar Lula lá de cima, velho. Das intenções de voto. É a polarização cristalizada se consolidando para o ano que vem. E por fim, o Murilo Hidalgo chamou de coadjuvantes todos os candidatos governadores que se colocaram como pré-candidatos à presidência da República. Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. A diferença só é Tarcísio Gomes de Freitas, que aparece com uma pontuação, um desempenho muito melhor do que os outros governadores, mesmo sem ter viajado pelo país, feito esse movimento de nacionalização do nome dele. Ele tem ficado em São Paulo, viajado pelo interior e pela capital, mas o noticiário nacional favorece ele. Por isso que
os partidos de direita, os partidos do Centrão insistem tanto no nome de Tarcísio. Ele se descola dos demais governadores. Então a leitura entre os caciques desses partidos é que só Tarcísio conseguiria unificar toda a direita numa candidatura só. Mas caso não se unifique, eles já preveem que no segundo turno estarão todos juntos, fazendo esse enfrentamento contra o Lula, numa eleição que, segundo Murilo Hidalgo, está completamente indefinida. Exato. Pedro, super interessante. O Pedro lembrou aqui, gente, da pesquisa de ontem. 35% se dizem de esquerda, 27% se dizem... contrário. 35% se dizem de direita, 27% se dizem de esquerda. Na pesquisa ainda de um dia antes, 40% se diziam lulistas e 35% se diziam bolsonaristas. Veja como há uma diferença entre a identidade com a pessoa, com a personalidade, e a identidade com o espectro político. E essa leitura que nós fizemos ontem aqui no Hora H, ela alimenta essa indefinição para o quadro eleitoral. Agora é com vocês, pessoal. E agora é com vocês aí. O que é que vocês acham aí? O homem cresceu mesmo ou não? Tá aí mais do que provado agora, né? Agora com resultado em pesquisa, né? A CNN dando essa notícia mais importante ainda. Então, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Flávio Bolsonaro já está começando a incomodar no primeiro turno e não só no cenário de segundo turno. Então, o bicho vai pegar ano que vem. Vamos ter consciência no ano que vem. Vamos tirar essa praga daí de cima, né, da esquerda do poder. Beleza? Simbora. Até o próximo vídeo. Um abraço. É nóis.